A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Wellington Vieira e é com muita alegria e satisfação que estou aqui para, nesta rica oportunidade, ministrar o capítulo 8º da nossa declaração de fé, esta obra de um riquíssimo valor. Afinal de contas, ela é completamente pautada na gloriosa, inerrante, poderosa Palavra de Deus. Nós queremos agradecer aí ao Senhor pela iniciativa dos nossos pastores, pastor Osíris Teixeira Pessoa, pastor Osíris Júnior. Agradecer também ao nosso pastor João Evangelista Júnior, que é o diretor do Setadem, por esta rica oportunidade que está concedendo não somente a todo ministério Assembleia de Deus Montese, mas a todos que irão aprender sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. E aqui no 8º capítulo, nós iremos falar sobre as criaturas espirituais. Nós iremos falar sobre os anjos. Nós iremos falar sobre os seus nomes, seus ofícios, qual é a natureza dos anjos, quais são as atividades dos anjos. Iremos falar, existe anjo da guarda? Iremos falar um pouco também sobre a organização angelical, como o céu ele é organizado, quais são as hierarquias angelicais que existem. Iremos falar sobre os anjos caídos. E em 7º lugar, nós iremos falar sobre o maioral dos demônios. Venha navegar neste barco, aonde nós iremos nos depararmos com muitos assuntos maravilhosos sobre os seres espirituais e o quanto nós precisamos termos consciência deles como cristãos genuínos que amamos a palavra de Deus. A existência de espíritos que habitam no mundo, na realidade, é um elemento básico de todas as religiões influenciadas pelo animismo. O que é o animismo? O animismo é a noção geral de que seres espirituais pessoais podem influenciar e possuir partes da natureza de animais ou de homens. Esta perspectiva é fundamentada ao animista que pensa sobre o mundo como um organismo vivo, animado por poderes espirituais. Assim são dirigidas muitas religiões, como por exemplo no candomblé, na umbanda, no kardecismo. A gente vai ver que estas religiões creem que há seres espirituais que controlam as suas vidas. A gente vai ver algumas seitas, como por exemplo os mormons, onde os anjos têm um papel fundamental. Afinal de contas, foi um anjo que entregou toda a revelação para Joseph Smith. E através desta revelação que este homem recebeu, ele fundou o grande mormonismo. A outra seita, que nós a conhecemos como os Testemunhos de Jeová, a doutrina dos anjos é muito parecida com a ortodoxa. A diferença é que as Testemunhas de Jeová acreditam que é um anjo quem tem o papel central na redenção humana. Eles chegam a dizer que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus Cristo. Em algumas religiões orientais, como por exemplo o hinduísmo, embora o hinduísmo apoie a noção de que que Deus ele é tudo, e o budismo não apoia a existência de uma divindade suprema, mas essas duas religiões, elas mostram uma forte influência dos espíritos, por que não dizer do animismo.
especialmente na cultura popular. Segundo o islamismo, que é outra seita, eles negam a existência. Quem nega a existência dos anjos, na realidade, são os descrentes. Na história da igreja, os primeiros pais, diz Louis Berkhoff, que os anjos eles eram tidos com alta estima, como seres pessoais de elevada categoria, dotados de liberdade moral, engajados no jubiloso serviço de Deus e empregados por Deus para atender ao bem-estar dos homens. Segundo os primeiros pais da igreja, os anjos teriam corpos perfeitos e etéreos. De forma geral, cria-se que os anjos foram criados bons, mas alguns usaram mal a sua liberdade e caíram, afastando-se de Deus. Satanás seria um anjo de uma classe mais elevada, considerado o líder dos anjos que havia caído. E a causa da queda de Satanás foi justamente o orgulho e a ambição. Então nós vemos aí como algumas dessas seitas acreditam. E nós, como cremos? Como acreditamos? Aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 86, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo. Então nós acreditamos, como diz em Gênesis no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós acreditamos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Elohim, ele criou em primeiro lugar os seres angelicais, para só depois criar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos, que eles são seres espirituais. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a terra? O termo anjo significa mensageiro nas línguas originais, tanto no hebraico como no grego. Era usado para designar seres celestiais, seres terrestres, como humanos, e também para designar os anjos maus. A palavra no hebraico é malak, e a palavra no grego é angelos. Tanto uma como outra significa mensageiro. Os anjos são organizados em milícias espirituais que povoam o céu. Nós iremos ver que existem os arcanjos, existem os querubins, existem os serafins, e existem os milhares e milhares de anjos. Olha o que diz a palavra de Deus. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Lucas capítulo 2, versículo 13. Os anjos, eles não são meras figuras de retórica, nem emanações cósmicas, mas são reais e habitam os céus. Jesus disse, os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 10. Não é uma emanação, como os gnósticos acreditavam.
Os gnósticos é uma seita do primeiro século em que eles acreditavam que havia um ser supremo, um Deus supremo. E abaixo desse Deus, desse ser supremo, haviam 30 emanações, chamadas de aeões. E quem eram os aeões? Era um tipo de anjo. Inclusive, na 30ª emanação, que estava mais distante de Deus, tinha um aeão chamado Demiurgo, dos quais, na concepção dos gnósticos, foi ele que criou o céu e a terra. É como se fosse o Deus do Antigo Testamento. Nós sabemos que isso contradiz completamente a palavra, porque quem criou tudo foi o grande Deus El Shaddai. Os seus nomes. No Antigo Testamento, os anjos são chamados de santos. Resplandeceu desde o Monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Os anjos também são chamados de vigia ou vigilante. E eis que um vigia, um santo, descia do céu. Daniel, capítulo 4, versículo 13. Os anjos também são chamados de exército ou exércitos. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Aleluia! Louvai-o, todos os seus anjos. Louvai-o, todos os seus exércitos. Salmo 148, versículo 2. Anjos, tronos, dominadores, principados e potestades também são outros nomes dados aos anjos. Todas as criaturas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Entendemos que esses seres espirituais podem ser bons ou maus. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é muitas vezes identificado como o próprio Deus, pois Deus manifesta-se através de uma forma angélica. Às vezes, porém, é distinto dele, pois Deus fala com o anjo do Senhor. Meus amados irmãos, existe um anjo que é chamado o anjo do Senhor. Na realidade, ali é o próprio Deus. É um antropomorfismo. O Senhor assume uma forma, antropos, homem, morfo, forma, uma forma humana, para que desta maneira os homens pudessem vê-lo. A gente vai ver, por exemplo, que um desses anjos do Senhor vai fazer uma visita a Abraão, ali nos dias de Ló, e ele vai com mais 2 anjos. A gente vê um outro exemplo em 1 Reis, no capítulo 19, quando o profeta Elias estava fugindo de Jezabel, ali angustiado, triste. Primeiro, um anjo aparece para ele, um anjo comum. E o texto vai dizer mais na frente, que depois o anjo do Senhor foi até o lugar onde estava o profeta Elias. Então, quando você vê na palavra de Deus o anjo do Senhor, é uma teofania, é uma apresentação ali do próprio Cristo se revelando em uma situação para conceder uma grande vitória para o seu povo. Aleluia! Aqui no segundo ponto, nós iremos falar sobre a natureza dos anjos. Os anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Há uma capacitação nos anjos de poder. É algo muito especial. É uma força, podemos dizer, sobre-humana. A gente vai ver
que os anjos, nele há uma certa inteligência, sabedoria. É lógico que eles não são onipotentes, não são onipresentes, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não são onipotentes, nem onipresentes, nem oniscientes. Mas eles têm muita força, eles têm muito poder. Eles voam com uma velocidade muito grande. Na realidade, em frações de milésimos de segundo. Eles podem chegar ao lugar onde tem um servo de Deus para livrá-lo de todo mal. Então, os anjos, eles têm um poder magnífico, como diz aqui o Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Meus amados irmãos, com apenas um anjo, nos dias do rei Ezequias, lembra de Senaqueribe, o rei da Assíria, que veio pelejar contra Jerusalém, mas o rei, temente ao Senhor, clamou ao Senhor, e Deus enviou a resposta por intermédio do profeta Isaías, que iria lhe dar vitória. E como foi esta vitória? Deus mandou um magnífico anjo cheio de poder para conceder vitória para o povo de Deus. Aleluia! Estão acima dos seres humanos, enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder. Essa foi a revelação que Deus deu para Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ele tem status superior aos homens. Além disso, eles têm mais conhecimento. Os anjos têm um conhecimento glorioso. Para que eu virasse a forma deste negócio, Joabe, teu servo, fez isto. Porém, sábio é meu Senhor, com a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 20. Então, os anjos têm conhecimento. É lógico que esse conhecimento é concedido pelo próprio Deus. Eles não são oniscientes. Eles recusam a adoração. Meus amados irmãos, por mais que um anjo faça alguma coisa, ele jamais vai receber adoração. A gente vê que quando João está ali na ilha de Patmos e ele é levado aos céus, ele quis se prostrar diante daquele anjo, ele quis adorá-lo, mas o anjo não aceitou a adoração de João. Só quem recebe a adoração é Deus. Os anjos não recebem. Ele diz: eu sou o teu conservo, estou aqui para te servir. Eu não estou aqui para ser adorado. Os anjos são seres espirituais e invisíveis aos olhos humanos. Os anjos do Senhor, irmãos, eles estão nas regiões celestiais, guerreando contra a força das trevas. Lembra o que diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, onde há ali os principados, potestades, os espíritos da maldade nas regiões celestiais. Os anjos do Senhor estão a guerrear ao nosso favor para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Você não está vendo, eu não estou vendo. Eles são invisíveis, mas eles estão a nos guardar a toda hora pela própria vontade do Pai. Eles são invisíveis, mas podem manifestar-se de forma visível de acordo com a vontade de Deus. Olha o que diz aqui na sua gloriosa palavra. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Lucas capítulo 1, os versículos são o 11 e o 19. Ali, Zacarias, esposo de Isabel,
de acordo com o seu turno. Ele vai à casa do Senhor, ele entra na presença de Deus. E quando ele chega diante do altar, ele tem uma visão extraordinária de um anjo que aparece ali. Você pode meditar comigo? Enquanto Zacarias está entrando no templo, o próprio Deus chama Gabriel e Gabriel, vem aqui, Gabriel. Eu tenho uma mensagem para você entregar para um dos meus servos. Para quem, meu Senhor? Para Zacarias. E Gabriel desce do céu, de diante do trono do Senhor, e vem ao templo, o lugar onde estava o servo de Deus, diante do altar. E lhe entrega uma palavra gloriosa, lhe dizendo: as tuas orações foram ouvidas, que a tua mulher, Isabel, há de ter um filho. Aleluia! Zacarias ficou pasmo diante daquela revelação. Olha o que Gabriel disse: eu sou aquele que assisto diante de Deus. Gabriel vê, Gabriel contempla todo o mover que o próprio Deus executa diante do céu, da terra, em qualquer lugar que ele quiser operar. Zacarias saiu daquele culto com posse de vitória. Aqui o terceiro ponto vai falar sobre seus ofícios. Os anjos são obedientes. Anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da palavra. Os anjos obedecem a voz da palavra. Salmo 103, versículo 20. Eles louvam e glorificam a Deus, tanto no céu como na terra. Olha o que diz a gloriosa palavra de Deus. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Salmo 148, versículo 2. Os anjos louvam ao Senhor no céu, louvam ao Senhor na terra. No nascimento de Cristo, nós vemos os anjos, os milhares e milhares e milhares de anjos adorando a Ele. A gente vai ver em Isaías, no capítulo 6, os serafins ardendo em fogo, clamando: Kadosh, Kadosh, Jeová, Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos louvando, adorando e glorificando aquele que tem todo o poder. Eles intermediaram a entrega da lei no Monte Sinai. Você sabia que os anjos estão presentes nos cultos em que eu e você estamos adorando a Deus? Olha o que diz aqui na sua palavra. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Então esse texto vai falar que, por causa dos anjos, os anjos estão presentes no lugar da nossa adoração. Aleluia! Glória a Deus! Nós aprendemos também que os anjos, eles observam as nossas vidas. Sabe o que muitas vezes acontece? É que não só são os anjos, mas os demônios também. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas que ao nosso derredor, o nosso adversário está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Há uma grande nuvem de testemunhas nas regiões espirituais. O crente que está em Cristo, ele está acima das potestades. Mas, por exemplo, quando alguém vai em um centro espírita ou em um terreiro de macumba e ali um espírito fala muitas vezes a vida de toda a pessoa, não é porque ele é onisciente, é porque os demônios que vivem ao redor delas conhecem toda a sua história. São demônios que muitas vezes acompanham toda uma vida familiar por décadas. E assim, ele sabe detalhes da vida da pessoa de uma forma muito minuciosa. Não é porque eles são oniscientes, é porque eles conhecem aquilo que eles veem.
Os anjos também de Deus nos observam. Ele vê como nós estamos nos comportando diante de Deus, diante da sociedade, quando nós estamos em oculto. E isso é interessante, que se nós tivermos essa consciência, é óbvio que precisamos ter este entendimento que estamos na presença de Deus. Ora, quando a gente geralmente quando estamos diante de alguém, a gente faz de tudo para não cometer um erro. Agora, imagine estar diante de Deus. Imagine que no lugar em que nós estamos sozinhos, você está só, há uma grande nuvem de anjos a nos observar. É muito provável que se cada um de nós tivéssemos esta consciência, lutaríamos para fazer mais e mais a vontade de Deus. Esse é um dos ofícios dos anjos, sabe? Como a dos crentes, quando estes desobedecem a Deus, os anjos estão vendo tudo. Eles revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. Anjos também entregam revelações para Deus. Mas isso se faz necessário ter um grande discernimento espiritual. Porque a gente vai ver que Joseph Smith, ele recebeu a revelação do livro de Mormon, através de quê? Diz ele que de um anjo. Supostamente no ano de 1820, durante uma série de avivamentos, o jovem Smith foi à floresta para orar e descobrir quais das igrejas era a igreja verdadeira. Ele disse que 2 pessoas apareceram, Deus, o Pai, e Jesus, o Filho. Estes disseram que nenhuma das igrejas era correta, mas que todas eram corruptas e falsas. Depois, em 1823, o anjo Moroni veio e falou sobre os pratos de ouro que continham um outro livro sagrado. O anjo voltou no mesmo dia de cada ano, até 1827, quando Smith supostamente recebeu os pratos de ouro. E depois disso, alguns mormons disseram que nos templos em Nauvoo e Salt Lake City aconteciam muitas manifestações de espíritos, anjos e mortos. Então o anjo pode entregar mensagem, como o anjo Gabriel entregou uma mensagem para Zacarias, como aquele anjo entregou uma mensagem para a esposa, para Manoá e a sua esposa, acerca do nascimento de Sansão. Os anjos podem entregar mensagens? Podem, mas nós precisamos tomar cuidado, precisamos ter discernimento para não acontecer o que aconteceu com o jovem Joseph Smith, que acabou fundando uma grande seita e tem contaminado muitas pessoas com a adulteração da palavra de Deus. A gente vê aqui ainda os anjos associados à vinda do Senhor, pois eles acompanharão o Senhor Jesus Cristo na sua volta, que enviará os seus anjos para separar o trigo do joio e para juntar os escolhidos no fim dos tempos. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 31. Eles trabalham a favor dos que temem a Deus. Aleluia! Os anjos trabalham ao meu e ao teu favor. Olha que palavra linda! O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu favor para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmo 91, versículos 11 e 12. Os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que temem a Deus. Aleluia! São tantas as funções maravilhosas dos anjos.
Um anjo disse a Felipe ir ao deserto. Felipe estava pregando lá em Samaria, meu irmão, era tanto milagre, eram tantas maravilhas. Depois Pedro foi enviado, pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas o anjo chegou até ali, entregou a mensagem, disse para Felipe: Felipe, desce do caminho que vai de Jerusalém para Gaza. E ele obedeceu, ele saiu daquele lugar, começou a caminhar naquele deserto. Filipe, a princípio, ouviu a voz do anjo, mas o texto vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que depois quem falou com Filipe foi o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia! Foi um anjo que levou a mensagem de Deus para Cornélio, aquele centurião italiano que dava jejuns, que orava, que se consagrava, mas que precisara receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então o anjo entregou a mensagem, ele obedeceu. Pedro vai lá, prega o Cristo ressurreto, e enquanto Pedro falava, esse é o que diz o texto, caiu o Espírito Santo e eles foram cheios do poder de Deus. Aleluia! Mas a mensagem, a princípio, foi um anjo que o enviou. A Bíblia mostra diversas vezes anjos socorrendo os seus servos e servas de Deus em suas lutas e dificuldades. Meus amados irmãos, quantas vezes nós já recebemos tantos livramentos de acidentes? Milésimos de segundos, era para ter acontecido uma verdadeira desgraça, e não aconteceu porque Deus enviou o seu anjo para nos guardar. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe anjo da guarda? Será que cada um de nós, quando nascemos, vem um anjinho para ficar do nosso lado? É isso que a Bíblia diz? O que você tem a dizer? Essa ideia que muitas pessoas possuem de anjo da guarda, designado para acompanhá-la durante toda a sua vida, não tem sustentação bíblica. Esse é um pensamento que vem de uma antiga tradição judaica. Segundo essa tradição, o suposto anjo da guarda assume a semelhança das pessoas que a acompanham. A gente vai ver naquele texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro foi liberto da prisão por um anjo. Lembra? O texto dizendo: você vem e me segue. Segue o anjo. As portas se abriram. Quando ele bate na porta, a jovem Rode vem, conhece a voz de Pedro. E quando ela entra, os discípulos interpretaram como sendo o seu anjo. Então esta é uma tradição antiga que acredita que há um anjo da guarda. Meus amados irmãos, como eu li aqui no Salmo 91, versículo 11, aos teus anjos dará ordem para te guardarem. Não é que nós tenhamos um anjo da guarda, mas que na hora que for necessária, na hora que for preciso, seja no momento de uma viagem, um carro perca o controle. Eu me lembro que no dia que a avó da minha esposa passou para o Senhor, nós, ali na cidade de São Luís do Curu, nós estávamos saindo dos Colonos, que é um município, e indo até a BR para pegar uma pessoa, e ali eu não estava muito rápido, estava em torno de 80 km por hora, não sei se isso é rápido, né? Numa estrada carroçal, e de repente o carro perdeu o controle, a gente saiu, caiu numa ribanceira, meu irmão, e milagrosamente a gente saiu, caiu, foi para um lugar baixo, e de repente nós estávamos no meio da estrada com um pneu furado. Nós entendemos que naquele dia Deus nos deu um grande livramento de morte. Nós acreditamos que o Senhor enviou o seu anjo, e o nosso carro que perdeu o controle era para ter capotado ali, mas não capotou. O anjo do Senhor colocou o nosso carro na estrada. Só o Senhor é Deus. Anjo da guarda? Não.
Mas na hora que nós precisamos, o Senhor vê na intenção dos nossos corações de servir a Ele com alegria, com prazer, com disposição. Ele enviou o seu anjo, Ele deu ordem ao seu anjo para nos guardar, para nos livrar daquela grande tragédia. Aqui no quinto ponto, nós iremos falar sobre a organização angelical. Os anjos acham-se organizados de forma hierárquica através de graduações que revelam níveis de autoridade. Durante a Idade Média, alguns teólogos escolásticos supunham que os anjos teriam corpos etéreos, mas a ideia predominante era que estes seriam incorpóreos. As aparições de anjos eram explicadas com a crença de que, nestes casos, os anjos adotavam formas corpóreas temporárias para fins de revelação. Pseudo Dionísio, o Areopagita, um autor cristão do século VI, escreveu o tratado de Coeleste Hierarquia, onde ele dividiu os anjos em 3 classes. A primeira, consistindo de tronos, querubins e serafins. A segunda, de domínios e poderes. E a terceira, de principados, arcanjos e anjos. Mas como nós acreditamos? Essas graduações são percebidas pelo tipo de atividade que os anjos exercem no universo e na presença de Deus, em obediência ao Senhor. Os anjos, arcanjos, serafins, todos eles são submissos ao Senhor. Arcanjos são os maiorais dos anjos, com o prefixo arque, sugere. Isso indica um ser angelical que exerce um papel de maioral, de príncipe, como um primeiro-ministro em governos terrenos. Miguel é um deles, o guardião do povo de Deus. Meus irmãos, tem um hino que diz assim, ó: desceu Miguel, desceu Gabriel, desceu Miguel, desceu Gabriel, desceu Miguel, desceu... Meu irmão, é heresia pura. Sabe quando é que Miguel vai descer em um dos nossos cultos? Nunca! Por que Miguel nunca vai descer em um dos nossos cultos? Porque o arcanjo Miguel, ele é guardião do povo de Israel. Olha o que é que diz aqui na sua palavra. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Esse texto está se referindo ao povo de Israel. Precisamos compreender e entender que o arcanjo Miguel é guardião do povo de Israel. A declaração bíblica, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, em Daniel 10:13, mostra que existe uma ordem de arcanjos. Isso é o que fica subentendido no texto. Que Miguel é o chefe deles, é o maior deles. Dá-se a entender que existem outros arcanjos que são coordenados, administrados pelo arcanjo Miguel. A outra hierarquia de anjos são os querubins. Fazem parte de uma ordem angelical e no livro do profeta Ezequiel, eles aparecem como criaturas simbólicas, na aparência com características humanas e animais. A gente vai ver ali que Ezequiel estava diante, trabalhando no rio Quebar, e de repente uma nuvem se aproxima daquele lugar. O Senhor Deus abre os seus olhos espirituais e olha o que Ezequiel vê. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência.
tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Ezequiel 1, 5 e 6. E cada um tinha 4 rostos, e o rosto do primeiro era rosto de querubim, e o segundo, rosto de homem, e o terceiro de leão, e o do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Deus abre a visão espiritual do profeta. E sabe o que ele contempla nesse texto? O trono de Deus. Aonde estão os querubins? Os querubins estão abaixo do trono de Deus, conduzindo o trono de Deus ao lugar aonde o Senhor o conduzir. Sabe o que move o trono de Deus? A adoração. Todas as vezes que a igreja está reunida para adorar, que gera aquela unção, aquele poder, este é o combustível que atrai o trono de Deus para o lugar aonde o seu povo está adorando. A palavra de Deus, se prestarmos bem atenção, os querubins estão abaixo do trono de Deus. Os serafins estão voando, que é o próximo, né? Eles estão voando, são aqueles que são flamejantes, significa flamejante, ardentes, brilhantes, refulgentes. Eles estão ligados ao serviço de adoração. Os serafins, eles estão acima do trono de Deus. Os querubins estão abaixo do trono de Deus. E os anciãos são seres espirituais. São 24 anciãos, cada um representando um fuso horário. Meu Deus, é forte. Cada um com uma taça de ouro nas mãos, aonde é depositada as orações dos santos. Mas isso aí é outra aula. Então, cada um tem o seu devido lugar no reino dos céus. Querubins, querube, na palavra hebraica, vem do verbo que quer dizer bendizer, louvar, adorar. E os querubins, eles são guardiões do Éden. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o Senhor colocou ali querubins com uma espada flamejante, revolvendo aquele lugar para que o homem não entrasse mais lá. A gente vai ver que quando Caim pecou, ele foi, sabe para onde? Para o oriente do Éden, como se fosse dizer, perto na porta da igreja. Por que ele não entrou? Porque lá havia querubins com a espada flamejante, guardando o lugar para proteger, porque o homem com pecado jamais poderia entrar. É tanto que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi trespassado, como se o próprio... Eu vou deixar essa parte para depois, viu? Para outro dia. Porque ninguém poderia entrar naquele lugar, mas Jesus Cristo sofreu para que nós pudéssemos entrar diante do lugar da manifestação da glória de Deus. Os anjos caídos. Anselmo de Cantuária, ele também se ocupou na doutrina dos anjos. Sua obra Cur Deus Homo, onde ele especulou que foi a queda dos anjos que teria tornado necessária a criação do mundo físico e dos homens predestinados, os quais preenchiam o vazio deixado pelos anjos. Olha o que ele diz na sua obra. Consta que Deus propôs completar o número dos anjos que caíram com o mesmo tanto de seres na natureza humana que ele criou sem pecado. Não se pode duvidar que o número das criaturas racionais destinadas a desfrutar da felicidade na contemplação de Deus foi determinada já por Deus desde toda a eternidade, de sorte que é razoável e conveniente que este não seja nem maior nem menor.
porque ou Deus desconhece tal número, seja o mais conveniente, o que é falso, ou se sabe, lhe fixará no melhor número adaptado ao seu fim. Por isso, ou aqueles anjos que caíram foram criados para fazerem parte desse número, ou antes estavam acima do número e por causa disso não puderam preservar e caíram fatalmente. O que é uma opinião absurda. Então Anselmo de Cantuária, ele tinha esse pensamento que os anjos que caíram foi que tornaram necessária a criação do mundo. Então esses anjos caídos se rebelaram contra Deus. Eles foram criados por Deus, originalmente bons. E assim como os seres humanos, são dotados de livre-arbítrio. Eles são espíritos maus desprovidos de corpos, capazes de possuir corpos humanos, de animais. Satanás é o maioral deles. Entrou em Judas. Aqui a gente vai ver em João, no capítulo 7, que o próprio Satanás teve acesso ao coração de Judas. Judas caminhara na presença do Senhor, mas que não quisera se converter e fazer a vontade do Pai. Então ele abria o seu coração e ali o inimigo teve acesso ao seu coração e ele perdeu a sua salvação. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena, ela era possuída por espíritos demoníacos e quando Jesus se encontrou com ela, ela foi liberta de uma maneira tão gloriosa que seguiu Jesus todos os dias da sua vida. Existem as possessões demoníacas e os efeitos dessas possessões, elas são evidenciadas muitas vezes por loucura, com manifestações de força maligna incomum para a autodestruição. A gente vê em Marcos, no capítulo 5, aquele gadareno, que ele saiu do convívio familiar, porque ele estava com a sua alma possessa, e ali nos sepulcros ele vivia. Mas Jesus, a luz do mundo, se dirigiu àquele lugar e o libertou. Ele foi salvo, liberto, transformado. Queria seguir Jesus, mas o Senhor o envia para ele voltar para sua casa. E ele volta ali em Decápolis, naquelas 10 cidades, anunciando o que Jesus fizera com ele. Há ainda, sobre a influência de demônios, algumas pessoas acabam ficando sem falar, sem o autocontrole das suas vidas. Elas emudecem, muitas vezes ficam mudas e surdas, às vezes ficam cegas e surdas, às vezes chegam a ter convulsões. A Bíblia fala em Marcos, no capítulo 9, que um pai vai procurar Jesus, a princípio não o encontra, os discípulos tentam orar, não conseguem, mas quando Jesus desce do monte, que ele havia se transfigurado diante dos seus discípulos, o Senhor repreende aquele espírito maligno, ali o moço cai convulsionando, parece que as coisas pioram. Aí o pai olha para Jesus e disse: podes ajudar-me na minha falta de fé? Aí Jesus olha para ele e responde: tudo é possível ao que crê. O Senhor pega o menino e entrega nos braços do Pai. Então, muitas vezes, essas possessões demoníacas, elas chegam a gerar enfermidades, mas nem toda enfermidade é possessão demoníaca. As enfermidades nem sempre são possessões malignas. Às vezes, trata-se de um problema de ordem física. Jesus disse: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã. Lucas capítulo 13, versículo 32. Isso fala que havia as possessões demoníacas, assim também como haviam enfermidades que eram produzidas de ordem física. Os demônios nada podem fazer diante do poder de Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos,
As portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus. Aleluia. O poder de Deus é infinitamente maior. Afinal de contas, ele é Deus. Aqui no 7º ponto, o maioral dos demônios. Trata-se do inimigo de Deus e dos seres humanos, que a Bíblia chama de Satanás, que quer dizer opositor. Se você está fazendo qualquer coisa para o reino de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, vai ter oposição governada pelo diabo. Por Satanás, diabo, inimigo, que são seus nomes, Beelzebul, príncipe dos demônios, tentador, grande dragão, a antiga serpente. Você observou que no começo da Bíblia do Gênesis ela é uma serpente, e no final, em Apocalipse, é um grande dragão? Sabe por quê? Porque a serpente se alimenta do pó. E o homem foi feito pó da terra. Se nós fôssemos extrair uma lição daqui, a serpente se alimenta de pecado, do pecado do homem. Isso fez com que ela engordasse tanto que lá no Apocalipse ela é revelada como um grande dragão, pai da mentira. Meu irmão, tem gente que mente com coisa tão simples. Já pensou? O cabo liga para ela, para ele. Tu tá onde? Tu já tá vindo? Já tô indo. Não saiu nem de casa ainda. Não tomou nem banho. Nós precisamos tomar cuidado com essas pequenas mentiras, porque o diabo é o pai da mentira. Ele foi perfeito. Olha o que diz essa referência bíblica. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Ele era perfeito, mas o seu orgulho levou-o a considerar-se igual a Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, capítulo 14, versículo 14. Esta é a síndrome de Lúcifer. Qual é a síndrome de Lúcifer? O orgulho. Meus amados irmãos, por mais que Deus te abençoe, por mais que Deus abra as portas, por mais que Deus te use, por mais que o teu nome seja reconhecido em qualquer lugar e você faça algo com tanta perfeição que as pessoas te elogiem, te aplaudam, reconheçam você, entenda que tudo isso é para a glória de Deus, porque é o orgulho, a soberba, é a síndrome de Satanás. E assim ele foi expulso do céu, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Isaías 14, 12. A Vulgata Latina emprega Lúcifer tanto no termo latino que significa portador de luz, para filho da alva. Então ele era o portador da luz. Mas sabe o que Jesus diz para mim e para você hoje? Vós sois a luz do mundo. Hoje os verdadeiros portadores da luz somos eu e você, que somos discípulos e seguimos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele foi expulso do céu com uma legião de anjos que se rebelou junto com ele. Meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que a terça parte dos anjos caíram, mas ainda ficaram 2/3. Isso significa que para cada anjo, para cada demônio, existem 2 anjos para guerrear ao nosso favor. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia! Seu modus operandi, sabe qual é o seu modo operandi? Não somente dos demônios, mas do seu maioral? A mentira, o erro e o engano. São 3 principais características: mentir, errar, fazer-nos errar e enganar. Olha o que a palavra vai dizer. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8,
versículo 44. E com estas armas, ele e seus agentes seduzem as pessoas. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ele será preso. Depois ele será lançado num lago de fogo e enxofre. Ele será condenado. Jesus venceu o diabo logo no início do seu ministério terreno. A gente vai ver que o Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado. E ali, pelo poder e a autoridade da palavra de Deus, Jesus venceu o diabo. O poder de Deus sobre Satanás e seus demônios é total e absoluto. O reino de Deus foi manifesto também pela expulsão de demônios. Os demônios sabem quem é Jesus e reconhecem que ele é o Filho de Deus. Os espíritos imundos conhecem a grandeza do poder de Jesus, a ponto de nem mesmo o maioral deles poder confrontá-lo. Jesus disse que Satanás já está julgado e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João capítulo 16, versículo 11. Aguardando o dia do tormento eterno no lago de fogo, tão temido pelos demônios. Então, se você gostou, você deixa seu like, comenta. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida sobre o assunto, comenta aí. Nós iremos responder nas curiosidades e dúvidas. E compartilha, para que Deus possa também abençoar a vida de outros irmãos por intermédio desses ensinamentos tão maravilhosos. Eu quero deixar aqui algumas indicações de alguns livros. O primeiro, a Bíblia Sagrada, né? Que é a nossa base, é a nossa fonte de verdade, a nossa fonte de vida, de inspiração, de iluminação, em que o próprio Deus fala conosco por intermédio da sua gloriosa e poderosa palavra. O segundo livro que eu quero indicar para vocês, é importante ter a declaração de fé das Assembleias de Deus. É importante também você adquirir uma teologia sistemática. Eu tenho aqui uma que é muito boa, do Wayne Grudem. Esta teologia sistemática, onde você vai aprender de uma maneira muito maravilhosa os assuntos de cristologia, teologia, angelologia e tantos outros assuntos para você se aprofundar mais e mais. E há um livro do nosso seminário, que é o CETADEM, é o livro de pneumatologia e angelologia, aonde os autores, que é o pastor João Evangelista Júnior com o pastor Pérez, são os comentaristas deste livro, está expondo estes dois assuntos de uma maneira muito profunda, maravilhosa, mas de uma compreensão extraordinária. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome